Porque o homem que batizou Jesus acabou sendo executado em uma prisão. A história de João Batista é uma das mais marcantes da Bíblia, mas poucos conhecem os detalhes que a tornam tão impactante. Vamos explorar juntos a vida deste profeta que mudou o curso da história. João Batista não era uma pessoa comum. Imagine um homem no deserto da Judéia, vestido com roupas simples de pelo de camelo, vivendo de forma austera e pregando com uma coragem impressionante. Ele confrontava autoridades religiosas e políticas sem hesitar, anunciando verdades que muitos preferiam não ouvir. Mas João tinha credenciais únicas. Seu nascimento foi um milagre. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram idosos e não podiam ter filhos. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo anunciando que teriam um filho especial. Quando Zacarias duvidou, ficou mudo até o nascimento de João, como um sinal da veracidade da promessa divina. Este filho não seria apenas mais um israelita. Ele tinha uma missão profetizada séculos antes pelo profeta Isaías. Seria a voz que clamaria no deserto, preparando o caminho para a vinda do Messias. Mas como um bebê milagroso se transformou no profeta mais influente de sua geração? O que aconteceu nos anos de silêncio antes dele aparecer? Continue comigo, porque a jornada de João vai te ensinar muito sobre propósito e coragem. As Escrituras nos dizem pouco sobre a infância e juventude de João. Lucas registra apenas que o menino crescia e se fortalecia em espírito, vivendo nos desertos. Essa frase simples esconde anos de preparação profunda. Enquanto a maioria dos jovens da época vivia nas cidades, aprendendo ofícios com seus pais, João escolheu um caminho diferente. O deserto da Judéia se tornou sua escola e Deus, seu professor. Ali, longe das distrações e pressões sociais, ele desenvolveu uma intimidade única com o Criador. Sua vida era marcada pela simplicidade radical. Vestia-se com pelos de camelo, uma roupa áspera que lembrava o profeta Elias. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, comida disponível no deserto. Não era ascetismo por ascetismo, mas uma escolha de não depender dos sistemas humanos. Estudiosos estimam que João passou cerca de 25 a 30 anos nessa preparação, 3 décadas de silêncio antes de falar. Pense nisso. Vivemos numa época de pressa, onde todos querem resultados imediatos. João nos ensina que preparação profunda leva tempo. O deserto moldou seu caráter, refinou sua mensagem e fortaleceu sua convicção. Quando finalmente a palavra de Deus veio a ele, por volta dos 30 anos, João estava pronto. Ele não estava apenas preparado para falar, estava preparado para mudar uma nação. Quando João emergiu do deserto, sua pregação causou um impacto extraordinário. Sua mensagem central era clara: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não era uma sugestão gentil, mas um chamado urgente à transformação. Multidões começaram a vir de Jerusalém, da Judéia e de toda a região do Jordão para ouvi-lo. O que atraía tantas pessoas? João falava com autenticidade. Ele não tinha agenda política, não buscava dinheiro ou fama. Sua única motivação era preparar o povo para a vinda do Messias. Ele batizava no Rio Jordão aqueles que confessavam seus pecados. O batismo não era novo no judaísmo, mas João o transformou em um símbolo público de arrependimento genuíno. A água do Jordão, o mesmo rio que os israelitas atravessaram para entrar na terra prometida, agora simbolizava uma nova travessia espiritual. João não poupava ninguém. Chamou os fariseus e saduceus de raça de víboras quando vieram ao batismo sem arrependimento verdadeiro. Confrontou soldados sobre extorsão e cobradores de impostos sobre desonestidade. Sua coragem era impressionante, porque essas eram as pessoas mais poderosas da sociedade. Mas João sempre apontava além de si mesmo.
Repetia constantemente: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de carregar as sandálias. Se essa história está tocando você, deixe um comentário contando o que mais te impressiona em João Batista. Sua interação ajuda mais pessoas a conhecerem essas histórias incríveis. E então aconteceu o momento que definiria o propósito de toda a vida de João. Jesus apareceu no Rio Jordão, pedindo para ser batizado. Imagine a cena. João, que batizava multidões arrependidas, de repente se vê diante daquele por quem esperou toda a vida. Sua reação foi imediata. Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? João reconheceu quem Jesus era, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus insistiu que era necessário cumprir toda a justiça. Naquele ato de humildade, Jesus se identificou completamente com a humanidade que viera salvar. E João, mesmo sem entender completamente, obedeceu. O que aconteceu em seguida confirmou tudo. Quando Jesus saiu da água, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu como pomba, e a voz do Pai declarou: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Foi uma das raras manifestações da Trindade nas Escrituras. Para João, deve ter sido a confirmação definitiva. Toda a sua vida, o nascimento milagroso, os anos no deserto, a pregação corajosa, culminou neste momento. Ele havia cumprido sua missão de apresentar o Messias a Israel. Dali em diante, o ministério de João começou a diminuir enquanto o de Jesus crescia. E João estava completamente em paz com isso. Ele disse algo profundo: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." Poucos líderes conseguem dizer isso com sinceridade. A grandeza de João Batista talvez seja melhor vista não em seus momentos de força, mas em sua extraordinária humildade. Ele tinha tudo para criar seu próprio movimento, juntar seguidores fiéis e construir um império religioso. Mas não era isso que ele queria. Quando os discípulos de João vieram reclamar que Jesus estava batizando e todos iam até ele, esperavam que João ficasse com ciúme ou defendesse seu território. A resposta de João foi uma lição de humildade. Um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ele usou uma metáfora linda. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, se alegra muito com a voz do noivo. João se via como o amigo do noivo numa festa de casamento. Seu papel era preparar tudo e então se alegrar quando o noivo chegasse. Nada mais. Essa atitude é revolucionária. João nos ensina que verdadeiro sucesso não é acumular seguidores, mas cumprir nosso propósito. Ele sabia exatamente qual era seu papel e não tentou ser mais do que isso. Jesus mesmo disse sobre João: "Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista." Vindo de Jesus, esse é o maior elogio possível. Mas Jesus completou: "Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele." João estava na transição entre a antiga e a nova aliança, preparando o caminho para algo ainda maior. A coragem de João Batista não se limitava a questões religiosas. Ele também confrontou a imoralidade das autoridades políticas. E foi isso que custaria sua liberdade e, eventualmente, sua vida. Herodes Antipas, governador da Galileia e Pérea, tinha se divorciado de sua esposa para casar com Herodias, que era esposa de seu meio-irmão Filipe e também sua sobrinha. Era um escândalo moral em múltiplas camadas, violando tanto a lei mosaica quanto os costumes da época. João não se calou. Ele confrontou Herodes publicamente dizendo: "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão." Não era sabedoria política permanecer em silêncio? João poderia ter pensado: "Não é minha responsabilidade corrigir o governador." Mas sua consciência não permitia. Herodes prendeu João, mas tinha medo de matá-lo, porque o povo considerava João um profeta.
Herodias, no entanto, guardava rancor mortal contra João. Ela esperava apenas a oportunidade certa para se vingar. A Bíblia nos conta que Herodes gostava de ouvir João, mesmo ficando perturbado. Há algo fascinante aqui. Mesmo na prisão, João continuava sendo uma voz profética. Herodes estava numa tensão constante entre a atração pela verdade e o medo das consequências de aceitá-la. Essa história está te tocando? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a coragem de João Batista. E se inscreva no canal para não perder as próximas partes. Na solidão da prisão, algo surpreendente aconteceu. João Batista, o mesmo que havia declarado com convicção, "Eis o Cordeiro de Deus", começou a ter dúvidas. Ele enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: "És tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro?" Isso nos humaniza João. Ele não era uma figura de fé inabalável e sobre-humana. Era um homem real, enfrentando circunstâncias difíceis. Preso injustamente, talvez esperasse que o Messias trouxesse libertação política imediata. Por que Jesus não o tirava da prisão? Por que o reino não se manifestava da forma que ele imaginava? A resposta de Jesus foi gentil e profunda. Ele não repreendeu João por duvidar. Em vez disso, mandou que seus discípulos relatassem o que viam. Cegos vendo, coxos andando, leprosos sendo purificados, surdos ouvindo, mortos ressuscitando e pobres sendo evangelizados. Jesus estava dizendo: João, o reino está aqui, mas não é como vocês imaginavam. Estou cumprindo as profecias de Isaías, só que de uma forma diferente do que esperavam. E então, Jesus disse algo importante: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Era um lembrete gentil de que os caminhos de Deus nem sempre correspondem às nossas expectativas, mas são sempre perfeitos. Mesmo com dúvidas, João permaneceu fiel. Ele não renunciou sua fé, não negou seu testemunho, apenas buscou confirmação em um momento de fraqueza humana compreensível. O fim de João Batista é uma das narrativas mais dramáticas do Novo Testamento. Tudo aconteceu durante a festa de aniversário de Herodes, um evento luxuoso com os principais da Galileia presentes. Durante a celebração, Salomé, filha de Herodias, dançou para Herodes e seus convidados. O governador ficou tão impressionado que fez um juramento imprudente na frente de todos. Pedirei o que quiseres, e eu te darei, até metade do meu reino. Era uma promessa absurda, feita provavelmente sob efeito do vinho e da empolgação do momento. Salomé saiu para consultar sua mãe sobre o que pedir, e Herodias viu sua oportunidade de vingança. Pede a cabeça de João Batista, instruiu friamente. Quando Salomé voltou com o pedido, Marcos nos diz que Herodes ficou profundamente entristecido. Ele não queria matar João, mas havia feito um juramento público diante de seus convidados importantes. Sua reputação e orgulho estavam em jogo. A escolha de Herodes revela algo profundo sobre caráter. Ele preferiu matar um homem inocente a admitir que havia feito uma promessa tola. Preferiu o reconhecimento humano à justiça divina. João foi decapitado na prisão. Sua cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, que a levou para sua mãe. Uma morte brutal para um homem que dedicou sua vida inteira a preparar o caminho do Senhor. Seus discípulos vieram, levaram o corpo e o sepultaram. A morte de João Batista parece uma derrota, mas seu legado transcendeu sua execução. Ele cumpriu completamente seu propósito, preparou o caminho para Jesus e apontou pessoas para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Jesus falou de João com profundo respeito mesmo após sua morte. Quando as multidões questionavam sobre João, Jesus perguntou: "Que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento?" A resposta era não. João não era alguém que mudava de opinião conforme as circunstâncias. Ele permaneceu firme até o fim. O ministério de João estabeleceu um padrão importante.
falar a verdade mesmo quando é inconveniente. Ele nos ensina que integridade não se negocia por segurança, popularidade ou conforto. Confrontou religiosos hipócritas e autoridades imorais com a mesma coragem. Sua humildade também nos desafia. Em uma cultura obcecada por construir plataformas pessoais e aumentar seguidores, João nos mostra outra forma: diminuir para que Cristo cresça. Ele sabia que não era a mensagem principal, apenas a introdução. E sua persistência na fé, mesmo com dúvidas e sofrimento, é encorajadora. João permaneceu fiel em circunstâncias terríveis, até quando não entendia completamente o plano de Deus. Décadas depois, Paulo encontrou discípulos de João Batista em Éfeso. Seu impacto continuava ecoando, e até hoje, mais de 2000 anos depois, estudamos sua vida e aprendemos com seu exemplo. Se esta história impactou você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém. João viveu para apontar para Jesus. Podemos fazer o mesmo. O que podemos aprender com a vida extraordinária de João Batista? Primeiro, preparação é essencial. João passou décadas se preparando para um ministério que durou apenas alguns anos. Não há atalhos para desenvolver profundidade espiritual e caráter. O tempo investido em intimidade com Deus nunca é desperdiçado. Segundo, coragem moral ainda é relevante. Vivemos em uma época onde muitos evitam confrontar o erro por medo de rejeição ou cancelamento. João nos mostra que falar a verdade com amor, mesmo quando custa caro, é o caminho certo. Terceiro, humildade verdadeira é reconhecer nosso papel e executá-lo com excelência, sem tentar ser mais do que fomos chamados a ser. João poderia ter competido com Jesus, mas escolheu diminuir. Essa é a marca de grandeza genuína. Quarto, dúvidas não anulam nossa fé. Até João, que ouviu a voz de Deus e viu o Espírito descer sobre Jesus, teve momentos de questionamento. O que importa é a quem levamos nossas dúvidas. João as levou a Jesus. Por fim, fidelidade vale mais que sucesso visível. Do ponto de vista humano, João falhou. Morreu jovem, executado injustamente, sem ver o reino estabelecido como talvez imaginasse. Mas Jesus o chamou de maior entre os nascidos de mulher. João Batista nos desafia a viver com propósito, falar com coragem, servir com humildade e permanecer fiéis até o fim. Sua voz ainda ecoa através dos séculos. Preparem o caminho do Senhor.